Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Vocês tomam assento, fiquem à vontade. Digo que para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, diante da congregação, diante dos amigos, dos irmãos que temos aprendido a amar, temos caminhado junto, aprendido no Senhor. E eu espero em Deus que essa mesma palavra, que esse mesmo Espírito que está aqui desde o primeiro momento que nós começamos a prestar esse culto, que Ele possa me direcionar, Aleluia, aleluia. usar a minha vida para o propósito que Ele colocou no meu coração. Assim como Ele falara através dos louvores que foram entoados, através da primeira palavra que foi ministrada, através do presbítero Bruno, que o mesmo Espírito que está conduzindo esse culto, porque viemos aqui para oferecer o nosso culto, mas a direção é dele, porque nós assim convidamos, nós pedimos, Espírito Santo, toma à frente, nos conduz, nos leva, nos direciona, porque não queremos andar pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio impulso, mas queremos fazer segundo a tua palavra, porque temos temor, né? Essa igreja aqui é uma igreja comprometida com a palavra, comprometida com o Espírito Santo, e eu digo que para mim é uma responsabilidade. E se eu disser para vocês que eu não estou aqui tenso, nervoso, parece que é a primeira vez. Parece até que é a primeira vez que eu venho no altar do Senhor. Pela misericórdia, o Senhor tem dado a oportunidade de auxiliar o pastor no ministério. Nós somos o Ministério Internacional Getsemane, você que nos acompanha. Glória a Deus. Nós somos uma igreja que se reúne aos domingos, a partir das 7 horas, aqui em Augusto Vasconcelos, na rua Inajá, número 10. Já quero te estender esse convite para você. Venha estar conosco, venha cultuar a Deus conosco, porque esse lugar aqui nós prezamos pela palavra, prezamos em conhecer o Senhor e compartilhar daquilo que Ele mesmo tem realizado através de nós e em nós. E estou à vontade, não estou tranquilo porque o Espírito não me dá essa tranquilidade, porque é uma responsabilidade. Até porque em tudo o Espírito já falou. Se você chegou nesse lugar e está prestando atenção no culto que você veio prestar, você já está no processo. A semente já está sobre a terra, porque a terra é o teu coração. Se você veio atento para prestar esse culto, a palavra que o presbítero Bruno trouxe, os louvores que foram entoados, foram tudo instrumento do Senhor para arar a terra, que é o nosso coração, que é preparar a nossa vida para entender o propósito do Senhor com relação à sua palavra. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque serve para despertarmos que quando nós saímos do nosso lar e vemos reunir, né, saímos com um propósito, que sejamos, assim como foi falado pela Vanessa, o nosso culto possa começar em nosso lar. Que o culto que vamos prestar ele não venha a ser feito de qualquer maneira, mas venhamos ter compromisso, responsabilidade, porque não é para o homem, não é uma reunião para encontro social, não. Nós viemos aqui em busca de um Espírito Santo de Deus, de um Deus que se manifesta através do Espírito. Aleluia. E com responsabilidade. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Então eu te convido, se você por um acaso, às vezes vem meio que empurrado, faça uma autoanálise, faça essa autoanálise, admoeste a você mesmo, repreenda você mesmo, assim como o texto lá em 2 Coríntios diz, né? Se nós examinarmos nós mesmos, se nós visitarmos a nossa lista, fizermos a nossa autoanálise, não seríamos jogados pelo mundo, porque você vai antes, você se repreende, se coloca na posição, você entende o propósito da tua ida ao lugar santo, que é buscar o Senhor, que é entender a vontade de Deus. Eu preciso te falar essas palavras, porque por mais simples seja a reflexão que eu vou compartilhar contigo nessa noite, sobretudo
o teu coração. O teu coração ele tem que estar atento ao que vai ser ministrado. Porque se nós não guardarmos, né, tem um texto também que diz, né, que se não guardarmos o nosso coração, né, que dele que procede a saída da vida, a gente acaba perdendo a preciosa semente, a gente acaba ficando ansioso e perdendo, né, o grato de Deus, a essência do que Deus preparou para nós. Gostaria de convidar você que abrisse sua Bíblia lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 1, e eu meditei nessa palavra, estudei um pouco, fiz alguns rascunhos, vou abrir aqui a folha, mas eu vou tentar ler o mínimo possível para deixar o Espírito fluir, para deixar o Senhor falar através de mim, porque eu, quando estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor entendimento, uma das coisas que saltou aos meus olhos foi a questão do coração, o anseio do coração. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar. Não vou mudar, quem está mudando é o Senhor, tá? Mas vamos dizer assim, eu quero te convidar a caminhar um pouquinho. Isaías 6. Eu te peço toda atenção para que o Senhor possa testificar no teu coração o que Ele falou ao meu coração. E diz assim, Isaías 6, verso 1. Você que pode, acompanhe. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu teto enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Somente até aqui. E entendendo que tudo faz parte de um assunto sobre a profecia, né, sobre Isaías, que era o profeta. E eu orando ao Senhor, antes de ler o capítulo 6, eu li o capítulo 1, que é uma apresentação de Isaías. Aqui é onde ele é ungido, né, pelo anjo com Atenais, e daí ele sai a anunciar. Mas antes mesmo dele sair a anunciar, ele já era um profeta do Senhor. Mas orando ao Senhor, eu voltei novamente nesse capítulo. Eu queria aprofundar um pouquinho sobre esse aspecto, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu falei, por que no ano que morreu o rei Uzias? O que ele quis dizer com o rei Uzias? Quero te convidar a dar uma caminhada na Bíblia, lá em 2 Crônicas. Capítulo 26. Porque foi assim que o Senhor fez comigo. O verso 16 até o verso 19. 2 Crônicas 26, verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aqui está falando sobre o rei Uzias. Aqui está falando sobre um coração que se corrompeu. E olha que tremendo, que esse mesmo homem que se deixou corromper por se achar pronto para fazer algo que não competia a ele, porque se nós corrermos o texto, diz que
o sacerdote tem essa responsabilidade. E eles estavam a posto para fazer. Só que, mas havendo-se fortificado, exaltou o seu coração. Olha como tremendo é o coração do homem. Olha que perigoso é o nosso coração. Aí lá em Isaías 6, mais à frente um pouquinho, no verso 5, eu te peço que tu não feche a Bíblia, tá? Procure marcar, dobre a folha, até para você acompanhar o raciocínio que o Espírito me levou. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Esse já é Isaías, que reconhece a sua pequenez, a sua hombridade, a sua natureza humana. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voaram para mim, tremendo, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha que tremendo aconteceu com esse homem, que já era um sacerdote, que já era um profeta. Ele não era um sacerdote, ele era um profeta de Deus. Um homem, para chegar à condição de um profeta, ele certamente já tinha uma vida com Deus, ele tinha uma vida de separação para com Deus. Se até aqui nós fizermos uma introspectiva em nossas próprias vidas, a gente já começa a se constranger. Porque é assim que o Espírito fez comigo. Porque na semana passada foi o culto de missões, e eu vinha à nossa reunião e eu tive essa palavra no meu coração. Vou compartilhar essa palavra. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembrei: o pastor Rafael está na igreja, a pastora Vânia, missionária Márcia. Nós chegamos a um acordo aqui que vocês dirigem. Pastor Rafael sabia que era a responsabilidade dele, mas não tinha preparado uma palavra, mas um Espírito que testifica, que tem tudo sob o controle das suas mãos. Ele ministrou através do pastor essa mesma palavra, com a conotação do coração, que esse homem, Isaías, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo: eu sou um homem impuro que habita em meio de pessoas com lábios impuros. A nossa realidade, nós homens, nos dias de hoje, missionários do Senhor, pregadores do Evangelho, a gente está cercado por pessoas que querendo nos até ser ajudados, né? Às vezes elas pegam: me ajuda, pega tu pela mão, ao invés de você tirar, ela te puxa para baixo. E o coração desse homem não se corrompeu. Ele entendeu que era necessário antes reconhecer a sua pessoa, a sua figura humana, e o próprio Deus o exaltou. Naquele momento ele foi qualificado. Ele já era alguém que já estava a serviço, ele já profetizava. Porque lá no capítulo 1, de Isaías, diz assim, a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi o céu
E preste ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Creem, filhos, exercei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento do meu povo. Conhecimento, e o meu povo não o entende. Por que eu estou mencionando, picotando? Para que possamos entender que nós também temos uma incumbência. Nós também temos uma responsabilidade. Nós que ouvimos a palavra do Senhor, também temos essa oportunidade de compartilhar o que temos recebido do Senhor, o que chegou a nós. Mas que o nosso coração, que esse coração, que ele não se corrompa, que não suba ao nosso coração, como aconteceu com Uzias. Que achando-se por ser rei, ele poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer incenso no altar de incenso, porque ele se fortaleceu, ele se purificou, ele estava apto aos seus próprios olhos a fazê-lo. Esse paralelo, eu estou trazendo ele já de imediato, porque às vezes nós nos lançamos a fazer algo e nós nos achamos pronto. Eu já pronto, já estou, eu vou, que Deus é comigo. O sinal de alerta para nós é que tudo que formos fazer, tudo que nós propusermos a fazer, que possamos ter o cuidado de chamar o Senhor para o negócio. Aleluia. Em oração, em temor. Porque diz as Escrituras que esse mesmo rei, ele foi achado um homem bom. Ele foi achado um bom rei, um bom administrador das coisas do Senhor para a nação. Aí que você fica, não vou dizer nem você, eu vou dizer eu fiquei, não é, mas o Senhor permitiu que ele, meu irmão, porque as coisas do Senhor são santas, as coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer maneira. O Senhor preza pela santidade, Ele requer de nós uma santidade. Aleluia. E essa santidade não é uma santidade que nós medimos. Porque se nós formos fazer a medição da santidade, o grau de santidade, nós somos passivos de errar. Nós somos passivos de ter uma menção errada. Nós vamos ter um grau de interpretação equivocado. Então eu quero te pedir, meu irmão, aleluia, quando você se sentir pronto, nesse momento, para e faz como esse moço aqui, Isaías. Aleluia. Senhor, eu sou um homem que habito no meio de um povo e me encontro também na mesma condição, Senhor. Aleluia. Olha como é que Deus é tremendo. Aí mais à frente, né? Um passo à frente. Glória a Deus. Nós lemos até o 7, né? Aí o 8, no capítulo 6 de Isaías, o verso 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
entendemos que existe um processo, existe uma forma de estarmos. Não é que precisamos ser perfeito para fazermos o vídeo do Senhor. Não estou falando disso. Mas a santificação, a purificação veio através do Senhor. Quando ele reconhece no 5, que diz: então disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e que a tua iniquidade foi tirada, e purificado de todo o teu pecado. Olha o processo. Glória a Deus. Ele estava em santidade, ele estava em busca, ele estava em posição. Mas mesmo assim ele se policiou. E no processo ele foi purificado. A brasa com a tenaz, através desse serafim, tocou e purificou. Aí então ele foi e anunciou. Aí então ele foi, porque a jornada era muito mais árdua. A jornada era muito mais pesada. Porque ele, como profeta do Senhor, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Você admoestar alguém que está no erro e olhar nos olhos e tem que falar uma verdade que o Senhor mandou, mesmo que essa verdade afaste essa pessoa de perto de você, você vai fazer com que aquela pessoa simplesmente te desconsidere. Ah, meu irmão, se meta na sua vida. Quem sabe da minha vida sou eu. Quem te constituiu o rei sobre a minha vida? Quem disse para você que tu é mais santo que eu? Aí o coração que nós estamos falando. Aí o teu coração, o meu coração, a receber isso de alguém que a gente ama. E você querer, todo bobinho, achando que está fazendo o que é bom aos seus olhos. Aí você vai lá e pof, na orelha. Volta de lá, ó, irado. Pô, saí daqui, fui lá com maior boa vontade, tem que ouvir isso por dentro da cara. Ó. O teu coração, meu irmão. E esse homem, esse moço aqui, ele quando ele se posicionou, entendendo a sua pequenez, até nisso o Senhor trabalhou o seu coração. Porque quantos tapas esse moço não tomou, quantas prisões ele não passou, quantas afrontas e vergonhas ele não passou, né? E quantos de nós estamos dispostos a isso, se não guardarmos o nosso coração? Porque o coração, ele aponta para o quê? Para as emoções, para a alma. E a alma é algo que nos subjuga. Como homem que somos, nós abrimos brecha, porque somos homens naturais. Somos homens naturais, somos homens que podem dar essa abertura, deixar essa abertura. E essa abertura para até o ministério. Essa ferida no coração, ela para até uma vida promissora, uma vida de longo alcance. De longo alcance que o Senhor propusera. Um alcance que o Senhor projetou. Ele é projeto. O Rafael é um camarada extrovertido, um camarada dinâmico. Vou usá-lo. Mas se o Rafael, nosso pastor Rafael, não guardar o seu coração e causar nele uma ferida no coração, essa ferida pode fazer com que ele pare, mesmo o Senhor tendo-o selecionado. Não, eu prefiro não fazê-lo porque meu coração já se feriu uma vez, eu não quero me ferir de novo.
prefiro ficar aqui na minha, não vou não. Mas o Senhor o qualificou, o Senhor o capacitou, o Senhor derramou sobre ele a unção, colocou um dom. Mas o coração do homem, ó, é enganoso. O coração do homem é enganoso. Se nós deixarmos o nosso coração nos dominar, o que o Senhor tem para nós, para. Eu não separei esse texto, mas está pulando aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Que essa é a tua palavra. Nós nos guardarmos o coração. Não sei qual é o texto. Provérbios 4, 23, né? Aleluia. Guardarmos o nosso coração, porque é deles que procede a saída da vida. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você é uma potência na mão do Senhor. Glória! Aleluia! Você já é alguém que já recebeu eu recebo a tua palavra. Aleluia. as ferramentas, assim como o presbítero Bruno falou, né? Nós já fomos alistados no exército. Aqui todos nós adoramos e servimos e bendizemos a um Deus, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós entendemos que esse Deus nos amou primeiro, nos resgatou da maldição da lei e nos trouxe para um propósito de vida. E Ele nos deu os instrumentos, que foram as armaduras de Deus, nos qualificou, nos deu toda a instrumentalidade para ir e anunciar o Evangelho, esse Evangelho da salvação. Mas se nós não fizermos uso de todas as armaduras, assim como foi mencionado pelo presbítero Bruno, nós somos passivos de ser alcançados por dardos inflamados, que podem atingir a nossa mente, o nosso coração, a nossa caminhada, pode fazer com que fira, machuque as nossas mãos e a espada venha cair pelo caminho. E cada um desses símbolos, assim como o escudo, cada um tem um propósito na nossa vida. Então eu te convido, meu irmão, Aleluia. sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Glória a Glória a Deus. Jesus. Amém. Eu acredito que ser profeta, né, alguém que sai a anunciar, deve ser algo muito árduo. Eu procurando um pouco na Bíblia alguns nomes de profetas saltaram aos meus olhos, como Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Daniel, Jeremias, Oséias, Ezequiel, Joel, Abacuque, Naum. Eu estou falando todos eles porque eu escrevi, tá, meus irmãos? Mas certamente, em algum momento, você já ouviu alguém ministrar, outro já leu sobre um deles na Bíblia. Homens que se posicionaram, se colocaram na brecha para ser o porta-voz do Senhor, para ser aquele que recebe de Deus e transmite para o povo. Nem sempre o que vem de Deus é algo que consola, que agrada, mas exorta para melhora, para cura, para retidão, para conserto. Aleluia! E esses homens que não foram, né, podemos dizer assim, diferentes de nós, que eram homens que foram exemplos de pessoas que se esforçaram para fazer o ID do Senhor. Homens, todos concordam que eram homens, amém, mulheres, pessoas que davam testemunho, amém, da vontade de Deus. Então a gente entende também que se nós nos posicionarmos, também podemos ser um porta-voz do Senhor. Podemos ser os anunciadores disso também. Porque é isso que eu vejo, né? Às vezes a gente para e olha, mas eu sou limitado, eu tenho pouco estudo, eu tenho pouco conhecimento, eu não tenho tantas oportunidades. Queridos,
na menor da oportunidade, na menor ocasião, se você fizer, você já está sendo um anunciador. Aleluia. Se você, ao atender o telefone, alguém te ligou, e você for pelo menos, o mínimo que se espera é educado. Se você atendeu, se deu o trabalho de atender, às vezes até um telemarketing, que é uma coisa horrível. Se você chegou a atender, meu irmão, felizmente, quando é secretária, a gente desliga automático. Mas quando é alguém que liga no escritório, pelo menos, irmão, tenhamos o cuidado de responder, que a pessoa geralmente quando liga, fulano de tal, sim, a pessoa logo em seguida, um bom dia, como está? É difícil eles não cumprimentar com um bom dia e não perguntar como você está. Às vezes até uma coisa insignificante como essa, se nós fizermos, sim, pois não sou eu, sim, meu irmão, você ali já está evangelizando alguém lá do outro lado. Porque às vezes aquela pessoa está lá trabalhando lá, horas, sentado numa mesa lá, e você não foi nem recíproco com a pessoa que você não sabe nem quem é. Fala ontem com a pastora Evânia, se a gente não consegue amar uma pessoa que está vendo, como a gente vai dizer que ama a Deus que a gente não vê, meu Deus? Se a gente não consegue ser humilde, justo, pelo menos educado, né, na melhor das expressões, meu irmão, que bom testemunho tu está dando. Tudo bem, tem dias que você está azedo, eu estou azedo, você não quer papo com ninguém, tudo bem. Tem as suas exceções, não vamos dizer aqui que somos... É natural, mas no geral, que possamos controlar nossa natureza de homem que somos e possamos transparecer a natureza do Senhor em nossas vidas. É aquilo que nós temos aprendido do Senhor, para que mesmo sem palavras possamos compartilhar o que nós temos aprendido. Porque essas pessoas, esses homens, eles tiveram seus momentos ruins também. Eles também passaram por momentos difíceis, sim. Meu Deus. Mas alcançaram o objetivo. Anunciaram, a ponto deles serem citados hoje. Ontem tivemos com a nossa diaconisa Maciele, o presbítero Bruno, um culto de ação de graça que eles prestaram ao Senhor. E podemos testificar de alguns testemunhos. Que possamos nós sermos esses, que pessoas têm boas coisas para falar de nós. Porque quando as pessoas falam boas coisas de nós, são coisas que edificam ao reino. Porque na maioria das vezes são coisas que nós fazemos para ajudar, para agradar, para auxiliar. E isso sobe aos céus com um bom cheiro e suave às narinas do Senhor. O Senhor viu. Poxa, se esforçou, alcançou, aquele que doente estava, aquele que estava ferido, que estava desanimado. Aqui em Isaías mesmo, se não me engano, no capítulo 3, fala sobre essa questão do fazer, do ide, porque o povo, a nação que Isaías estava aqui exortando, no capítulo 1, o Jerusalém, o Israel de Deus aqui, estavam corrompidos. Mas tem uma fórmula mágica. Mágica, olha, não é mágica não. Não é mágica não. Fórmula divina. Aleluia! Eu escrevi, estratégia ou revelação da parte de Deus através do sangue. Vamos ler? Isaías 1, verso 16. Vamos ler. Isaías 1, verso 16. Olha a estratégia, a revelação. Quero que tu me acompanhe. E contra todos os navios de... Não. Folha virou, gente. Aqui, 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal.
Deus. Aprendei a fazer o bem, Aleluia. praticai o que é reto, ajudai o oprimido, trazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, Aleluia. eles se tornarão brancos como a neve, Aleluia. ainda que sejam vermelhos como carmesim, Oh, tornarão como a branca lã. aleluia. Não é uma estratégia tremenda? Tremendo, né? Como é simples. Vimos mais uma vez que não precisa ser santo, não precisa ser o santo do Paulo. Eu sou super santo, eu sou super crente. Não é isso. Olha aqui, gente. São pessoas, homens e mulheres que estavam no meio de uma nação que estava corrompida. Elas também estavam respingadas. Você já entrou num lugar sujo, ambiente pesado, sei lá. Vou dizer o lugar que eu trabalho, não queria citar não, mas oficina mecânica. Passa um dia numa oficina mecânica. Você não precisa botar a mão em nada. Se você passar um dia na oficina mecânica, sentou, tomou um café. linguagem de figura, né? Se você for no ambiente, você sai dali com aquele cheiro. Você é um pouco mais pesado. Se você for num aviário, você não botou a mão no frango, você não botou a mão em nada. Se você passar por ali e ficar ali meia hora, você sai exalando aquele cheiro. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós estamos falando. Se nós atentarmos para esses detalhes, se nós adentrarmos a presença do Senhor, se nós aproximarmos do Santo do Senhor, se nós mergulharmos no Espírito, se nós invocarmos Ele, Aleluia. mesmo na nossa limitação, meu irmão, nós vamos Aleluia. exalar esse Deus, Aleluia. nós vamos exalar essa essência, porque não tem como nós estarmos próximos do Santo dos Santos e não transparecermos aquilo que o Senhor é, Aleluia. porque nós somos impregnados, nós nos tornamos parte daquilo que nós estamos inseridos. Glória. Por isso que é importante estarmos reunidos como congregação, como um povo só, como um só lugar, adorando, bendizendo, aprendendo, porque quando nós estamos juntos, nós compartilhamos do mesma essência, Glória! do mesmo odor, daquilo que atrai, do mover do Espírito, da presença do Senhor, essa atmosfera, essa reunião. E eu estou falando essa voz audível, que eu quero que a minha voz alcance o obreiro Lei que está lá na porta. Eu espero que a minha voz alcance o obreiro Ricardo que está na tesouraria. Eu quero que essa minha voz alcance a irmã que está na cozinha. Todos aqueles que estão atentos à voz do Senhor, porque estamos dentro do lugar, no Santo dos Santos, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos envolvidos no átrio do Senhor, na atmosfera, como falava, né, esse termo, né, a orla do vestido, né, o ambiente que o Senhor está, né, que os anjos cantam santo, 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 que nós possamos nos lançar nesse ambiente, que nós nos sintamos parte integrante desse ambiente, que sejamos nós a voz que entoa, que engrandece, que exalta esse Deus, porque é em nós que está a oportunidade de anunciar, é em você e em mim que está a oportunidade de levar esse Evangelho, de compartilhar essas boas novas. Somos nós que fomos convocados, fomos nós que fomos alistados nesse exército. Eu quero te trazer à memória essa, não vou nem dizer como responsabilidade, mas oportunidade. Sim, oportunidade. Porque o Senhor te resgatou do charco de lama, de onde você, por si só, estava tudo bem, deixa a vida me levar, estou aqui, está tudo certo, eu nasci assim, eu cresci assim, mas você não conseguia ver que você estava num lugar que estava te levando de mal a pior, porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, e você vai se acomodando com aquela situação. Mas quando o Senhor te resgata, o Senhor te fala,
eu te quero, e te toma, antes mesmo de você o reconhecer, Ele já te queria, Ele já te aceitou, Ele já pagou um preço de amor por você, Ele já te desejou. É só você dizer: Senhor, eu reconheço o teu amor para mim, para comigo. Sim, aí onde você está vendo essa transmissão, no assento da tua casa, no conforto do teu lar, sim. Se você reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus, que enviou o seu Filho para te resgatar, meu irmão, você pode estar contaminado com uma escarlata, vermelho, com um carmesim, que são cores intensas, que olhando você vê um tecido com um carmesim, isso não vai ficar claro, isso não vai ficar branco, né? A gente conhece um branco, né? Mas diz que é um branco como a neve. Eu nunca vi neve, não sei como é que é o branco da neve, mas eu acredito que seja um branco incandescente, né? E ele diz: se nós nos posicionarmos, se nós ouvirmos a palavra, dermos atenção, nos purificarmos, estivermos ali, ó, embaixo das suas atas, nos seus atos, atento à sua voz, meu irmão, tudo isso nos alcança, porque Ele mesmo, que usa esse termo é o presbítero Plínio, né? Ele não está no nosso meio, argui, né? Meu irmão, o Senhor te dá a oportunidade, imagina um Deus te dá liberalidade de você chegar a Ele e falar: Senhor, com toda humildade, Senhor, Tu conheces meu coração, porque é de coração que nós estamos falando, e você tem que ser Senhor do teu coração, Senhor das suas emoções, Senhor da sua língua, você tem que ser dominador do seu corpo. E se você tiver consciência, responsabilidade e soubesse colocar com toda humildade diante desse Deus e quebrar o teu coração, e quebrantar, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E você se esvaziar e falar: Senhor, essa é a minha limitação. Aí com as tuas palavras, meu irmão, minha irmã, se eu for falar com as minhas palavras, eu vou falar de uma maneira mais à vontade. Cada um de nós temos a forma de nos direcionar ao Pai, aquele que nos amou, que nos resgatou. Mas se quebranta, porque Ele te dá a oportunidade, a permissão, arguir-me, para que você possa sim, que tremendo, meu irmão, dele ser alcançado, dele ser lembrado. Ele tem compromisso com aqueles que o buscam, com aqueles que se comprometem com as coisas do Senhor. Olha que tremendo, meu Deus. E eu falo de mim mesmo, porque eu não me sinto um pregador, mas eu tenho a responsabilidade de compartilhar o que o Senhor em mim colocou. E eu falava isso com a minha irmã outro dia, que esse mesmo moço aqui, esse senhor Isaías aí, esse profeta do Senhor, diz aqui, ó, não sei se você atentou para esse detalhe, primeiro verso: visão de Isaías, filho de Amós. Queridos, foi uma visão, a visão de um homem, um profeta que estava antes disso que aconteceu. Que tremendo. Mas se submetendo ao Espírito. Sim, ao Espírito. Ele não precisou ver para fazer, mas ele se colocou como instrumento. Antes mesmo dessas profecias, ele anunciou a queda, os maus caminhos, o coração duro, os caminhos tortuosos, as coisas que desagradavam a Deus. E esses homens, tanto a demonstração pelo que iriam fazer de errado, quanto os meios pelos quais eles poderiam se desviar, foram expostos a eles. Por que não fizeram?
Por que não se policiaram como uma nação santa, como um povo escolhido? Porque eles eram homens e mulheres como eu e você. Pessoas que cedem ao seu próprio desejo. Pessoas como eu e você que são tão medrosas, tão confiantes em si mesmo, que esquecem que quando nós depositamos toda a nossa confiança nesse Deus, nós vamos bem. Porque melhor o final das coisas do que o início delas. Porque aos nossos olhos parece ser tudo nublado. Mas o Senhor conhece o final das coisas, o Senhor conhece. Eu queria fechar com essa palavra. Que possamos depositar no Senhor a nossa confiança. Que possamos entender que já estamos no ID. Já estamos fazendo. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu quero estar aqui no altar do Senhor e quero dizer, eu posso testificar a tua vida. Eu posso falar da tua vida. Eu, presbítero Roberto, eu tenho boas coisas para falar da tua vida, porque eu te conheço. Homem limitado que sou, eu tenho visto. Você mesmo, Isaac, está escondidinho aí, você, meu irmão. Deus tem falado. Deixa eu usar até a vida do Isaac. Um menino que está aqui no nosso meio, aprendido, juntamente com a sua mãe, sendo instruído, que Deus já tem usado. Marcelinha, que é uma profetisa da casa do Senhor, alguém que Deus já tem direcionado através da vida da nossa irmã Adriana. Meus irmãos, nós já estamos fazendo. Nós só temos que, guardar o nosso coração. Aleluia! Para que não venhamos fazer como Uzias e deixar soberba e esquecermos de um Deus que nos alistou. Antes de nos examinarmos a nós mesmos, para que não sejamos unidos com o mundo. Essa é a minha proposta para mim e para você. Amém, queridos? Quero agradecer a minha oportunidade. Obrigado, meu pastor. Obrigado, meu Bruno. Muito obrigado.